Boa noite, pessoal. Só um segundinho que o Ricardo tá entrando, pessoal, e o Ali também. Ô, meu filho. E aí, Rafa? E aí? Beleza? Beleza? Beleza, graças a Deus. Muito frio aí? Não, tá de boa, cara. Aqui tá É, tranquilo. Tá muito frio aí? eu acho que eu tô ficando velho, viu? É, Nossa, fica friorento. velho, começa a ter mais frio, né, cara? Não Precisa sei o que que comprar, acontece. precisa comprar aquelas meias de lã, né, que nem minha avó usava. O Alexandre deve ter já, eu acho. Vamos Aqueles, tipo perguntar pra aqueles ele. cuecão, como é que chama aqueles, sabe? Aquelas... Cirola. É, Olha ele fala, aí. Ô, Alexandre. Boa noite. Eu boa tenho cirola. Qual? noite. Você tem cirola, Ale? Eu tenho. Cirola, eu Misericórdia, tinha velho. esquecido o nome. Sabia, cara. Tá de cachecol, Alexandre? Não, essa blusa aqui, ó. Ah, entendi. É do moletom. Ó, Entendi. Pra parecer que você é jovem. Eu sou jovem, meu irmão. A velhice tá na sua cabeça, meu irmão. Entendi. Tá bom. Na minha cabeça e no seu RG. Não, no meu RG não. Deixa eu No meu falar, hein? RG Ó a não. Camila aí. Boa Camila noite, não. Camila. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila. Camila, Ah, que bom, seu hoje tá marido tá aparecendo. fazendo bullying comigo. Só pra não perder o costume, né? É isso aí. Boa noite aí pra quem tá entrando. E aí, meu? Passaram bem de semana? Como que foi? Bem, graças a Deus, tudo na Bom, paz. aí. É, tá bom. E você? Eu Muitas bênçãos? tô acabando aqui minha reforma, né? Tô acabando minha reforma ainda. É? E eu tô, Ainda? cara, eu tô pintando a casa até por fora, Alexandre. É, Eu vi o portão aí, ficou legal, hein? Ficou, Você pintou? cara. eu então, ó, Nossa, tava muito ruim, cara. Tava muito, tipo, envelhecido, sabe? Aí deu uma renovada aí que acontece. Sobrou tinta. Eu falei, eu vou pintar é tudo, meu. Pintei até os rufos do muro, pra você ter uma ideia, velho, de branco. Eu vi. Ah, da Caixinha hora. de correio, tudo, né? É, meu, tô dando mau talento, cara, pra ficar bem. Ah, não, cara, é energia nova o negócio, né? Tem que, tipo, zerar, entendeu? Tem que, É isso aí. tem que deixar no capricho mesmo, o melhor que puder, né? Não tem jeito. Mas muito legal. E, bom, então é isso aí, vamos lá, né? Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Então, o episódio 34. E veio na minha cabeça, cara, esse negócio das promessas de Deus, né? Vou te falar o porquê. Quando foi no domingo, eu já tava com isso em mente, né, meu? E aí, quando foi no domingo, o apóstolo da minha igreja, né, ministrou uma palavra muito forte, cara, mas muito forte. E aí, quando ele falou das promessas, eu falei, putz, cara, eu falei, é esse o tema da live, velho. Eu falei, olha, o cara ainda vai falar do assunto que eu tava aí na cabeça, sabe? E aí foi muito forte a ministração dele, muito legal, né? Ele falando, né? Até agora há pouco postei esse vídeo aí não sei se vocês viram ali que eu postei, do Abraham lá na igreja comigo. Ó, o dia que o Alexandre tava, inclusive, né, Ale? Aquele vídeo ali, você tava Não, não junto foi essa comigo. vez. Eu fui depois, porque ele pregou duas vezes. Ah, Essa foi a primeira vez. Eu não tava, eu fui na segunda. tá bom. Então, que eu achei que você tava junto comigo nesse dia aí. Não, eu não tava. Aí você me Então, contou tudo, aí nós fomos, que ele ia pregar de novo, né? aham. Aí nós fomos. Legal. Então, e por que que eu postei esse vídeo, né, cara? Me veio hoje de manhã, e somente assim, entendeu? De falar, poxa, vamos falar das promessas de Deus. Aí me lembrei desse vídeo, falei, tem um vídeo que ele fala que Deus vai fazer muito na minha vida, né? Então, assim, o que que significa isso, né? Então, vamos puxar legal aí, vamos ver o que que a gente consegue extrair de todo esse assunto, de tudo isso, né? Como o Ale falou na chamadinha dele ali, são muitas essas promessas, né? São Então, várias, bora orar? velho. Bora Bora. orar e aí a gente já começa.
falar um monte de coisa aqui pro pessoal ouvir. Quem vai orar? Você Alexandre. você que manda aí. Alexandre vai orar hoje. Amém. Vamos Amém. lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma live. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar todos aqui. Eu, Rafael, Ricardo, nossas famílias. E que o Senhor consiga, Pai, e possa nos usar como instrumento da sua vontade, utilizando nossas mentes, bocas e corações, Senhor. Que possamos atingir todas as pessoas que aqui estiverem, Pai. E que possamos, Pai, acalentar e acariciar cada uma delas com as nossas palavras e com os nossos exemplos. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí. Quem que... entrou sua esposa aí também, né, Ricardo? Eu acho que sim. Não sei por que não está aparecendo para mim, meu. Semana passada aconteceu isso aí também. Tipo, eu não consigo ver quem que tá entrando, sabe? Pra Eu mim. também não. Eu só vejo a Camila aqui, ó, falando. Então, para mim também. Eu não consigo ver ninguém que tá entrando. Aconteceu isso na semana Estranho, cara. passada. Hum. Hoje, de Eu novo. consigo ver aqui. Eu vou chamando aqui, conforme for subindo pessoas, né? Aí a gente vai cumprimentando, vai falando aí. Mas é isso aí, sejam bem-vindos aí, quem está entrando agora. E, bom, hoje a gente vai falar desse assunto que realmente é muito desafiador, na verdade, né? O que é esse não desista das promessas de Deus? Então, assim, eu anotei aqui algumas palavrinhas, né? Então, o que as promessas de Deus garantem? Né? O que a gente sente quando a gente escuta falar promessas de Deus? Eu anotei aqui algumas palavras. Segurança. As promessas de Deus expressam e entregam segurança para a gente tem uma certeza. Confiança. A gente confia que se ele prometeu, ele vai entregar. Fidelidade acima de tudo. Ele é fiel para cumprir, né? E compromisso com o bem-estar e a salvação, né? Então, assim, a gente tem que crer, cara. Nós temos que crer nas promessas. E como que é esse caminho, né? A Camila escreveu aqui, ó, que não podemos esquecer é que depois das promessas veio tratar o deserto, as provações. Depois não, amor, acho que você quis dizer antes, né? Também, né? Mas antes ou depois a gente vai estar sempre passando por tratar, né? Mas realmente, quando a gente está numa situação que a gente, digamos assim, existe esse tempo de espera, né? Porque a gente enfrenta desafios, dúvidas, desertos, né? Períodos de espera. E essa palavra espera, eu acho que é algo que nos angustia, né? De um jeito ou de outro, nos angustia, cara. Não tem jeito. Porque você não sabe o tempo que é essa espera, né? Eu, por exemplo, do que eu escutei de algumas coisas aí que iam acontecer e tal, já está praticamente aí no terceiro ano, né? Que eu tô passando por provações, diretamente, cara. Provações diárias com a minha família, dia após dia, tal. Então, se é uma pessoa que não tá entregue de verdade ao Senhor, que, poxa, não resolveu que vai mudar de vida mesmo, e deu sua vida lá, pô, Deus, cuida aí de mim, já teria virado para trás, pegado suas coisas, voltado para trás, e vamos lá onde a gente estava, e vou desistir. Então a gente quer passar que mensagem hoje para quem está ouvindo? Para que você não desista da promessa. Mas a pergunta que fica é: você está disposto a isso? Né? Você vai se dispor a não desistir da promessa? Né? E eu faço isso de coração, cara. Eu não vou desistir da minha promessa. Eu não vou desistir. Eu não volto para trás. E eu e a minha família, né? Até isso eu orei no domingo com a minha família abraçado lá na igreja. Servimos ao Senhor, não é nem serviremos, né? Porque serviremos é uma colocação no futuro. Vamos servir. Não. Eu sirvo ao Senhor com a minha família. Já. Nós já servimos, estamos servindo e vamos continuar servindo. E aí, meninos? Olha a Grazi aí. Boa noite, Grazi. Eu montei uma linha de raciocínio aqui com relação às promessas de Deus. E assim,
cara, são muitas promessas, como eu falei na chamadinha lá. Pelas pesquisas que eu fiz aqui, quer dizer, teólogos, estudiosos da palavra dizem que tem de 3.000 a 8.000 promessas. 3.000 a 8.000. É que eles dizem o seguinte: muitas promessas se repetem, mas elas podem ser interpretadas de formas diferentes. Então, por isso que pode dar até 8.000. Na verdade, um estudioso mais aprofundado deu o número correto, que dava 7.849 promessas no total na Bíblia. E é promessa que não acaba mais, velho. É promessa. Minha sogra aí, velho. Cumprimenta minha sogra. Ô, sogra dele. Adoro você. Boa noite. Também te adoro. E aí, velho, o que acontece? A gente tem promessa para a vida toda. Para todas as áreas da nossa vida existe uma promessa. E por que a gente não recebe ou não desfruta de todas elas? Por um único fato: você não está preparado. Entendeu? E eu vou chegar lá atrás, em Abraão, porque Abraão ele teve algumas promessas de Deus. Não foi uma apenas, que era ser pai, né? E ser pai de geração, de gerações, de nações. E aí, o Abraão teve uma promessa que foi ter a terra de Canaã. Deus prometeu para ele, para sua geração, que ele teria a terra de Canaã. Cara, só que essa promessa demorou 690 anos, velho, para ser concluída, para essa nação desfrutar da terra que emanava leite e mel. Deus já havia prometido lá atrás para Abraão. E aí Abraão teve Isaac, aí Isaac teve Jacó, Esaú, aí Jacó teve 12 filhos. Um desses filhos foi José, que foi governador do Egito, trouxe toda Israel para viver na terra do Egito. Mudou-se caramba, qual que é o nome dos imperadores egípcios lá? Os faraós. E aí começaram a escravizar o povo de Deus. 400 anos foram escravos no Egito. Até que veio Moisés, e aí fala: bom, agora eu vou liberar meu povo, vou levar meu povo para a terra prometida, porque Deus está comigo e eu vou levar esses caras daqui. E foi uma treta para tirar de lá, todo mundo já sabe da história, né? Foi praga em cima de praga, e tudo isso tem cada praga tinha um significado, mas isso não é o caso agora. E conseguiu tirar. Chegou no deserto, já tinha atravessado o Mar Vermelho, o mar se abriu, pá, chegou lá. O que era para levar 10 dias para chegar em Canaã, por causa de uma idiotice que fizeram, demorou 40 anos. E aí, por que demorou esses 40 anos? Porque Deus viu que o povo dele não estava preparado para receber a sua promessa ainda. Porque eles foram adorar um outro Deus, feito de ouro dos egípcios, feito pelo irmão de Moisés, na época, porque eles acreditavam que Moisés já estava morto, né? Pô, o cara foi lá no Monte Sinai, demorou 40 dias para voltar, velho, não voltava nunca mais, mas esse cara morreu. Estamos desamparados, pensa. Vamos ter que ter um Deus agora para guiar nós. Criar um bezerro de ouro. Aí falou: então tá bom. Então agora vocês vão ficar 40 anos aqui no deserto até aprender. Ninguém daqui vai ver. Essa geração não vai ver a terra de Canaã. Mas a geração seguinte já viu.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com as promessas e a gente pode não viver essas promessas por causa da nossa ansiedade e das nossas idiotices, né? Porque assim, você tem uma promessa e você fica com aquela angústia, fala, Jesus, cara, quando que eu vou viver essa promessa? E aí começa a vir aquela ansiedade. E em cima dessa ansiedade você faz uma besteira. Aquela promessa que era para você viver naquele momento, que estava muito próximo de você pegar, você deixou ela escapar. E por isso você não vai conseguir viver aquela promessa naquele momento. Essas são as promessas de Deus, e Deus funciona desta forma. Foi o que ele fez com o povo dele, em Israel. Vocês ainda não estão preparados para entrar na terra que emana leite e mel. É isso aí. E aí, Ricardo, você ainda não falou nada hoje? Vai lá. Não, o Ale já fez uma introdução aí, fala sério, né? Top, né, velho? Top das galáxias. Completando a fala do Ale, acho que o Ale foi muito feliz aí na introdução dele. E o comentário que a Camila colocou, né, do processo, né, aí antes, né, de quando a gente recebe a promessa, tem o lance da fé também, né? Porque assim, a gente recebe uma promessa, né, e a gente pode receber nos dias de hoje, no profeta, Deus pode falar com a gente através de uma palavra de diversas formas, né? Mas assim, pegando a história de Abraão, quando Deus apareceu ali para ele, né, na cabana ali, teve um pequeno detalhe, né? A esposa dele, Sarai ainda, né? Porque depois, quando ele era só Abrão e a mulher dele era Sarai, né? A mulher dele riu, né? Então, assim, ela olhou para a circunstância, né? Então, assim, e assim, ela achou que Deus não estava vendo, né? Por que você riu? Ela estava lá dentro, falou, não, eu não ri, você riu sim. Você está, tipo assim, falando a linguagem, né? Eu já com minha imaginação forte. Tá tirando? Deus, né? Você tá tirando? Estou falando para você que você vai ser mãe, que você vai ser pai de uma nação, né? Então, assim, a falta de fé, muitas vezes, também impede também, né? Porque no caso de toda a introdução que o Ale falou, teve uma série de fatores aí de desobediência, né? Tiveram tanta experiência, viram as 10 pragas do Egito. Pô, Deus colocou nuvem de noite, né? Colocou sol para, né, durante o dia, aliás, o inverso, né? Para refrescar. Diz que a roupa, calçado deles não desgastaram, ou seja, Deus supriu toda a necessidade durante esse processo, mesmo ele sendo desobediente, Deus não deixou faltar nada, né? Mas teve também a falta de fé. E aí, concluindo o pedaço, Ale, que é extremamente importante, porque quando eles estavam para entrar na terra de Canaã, né? Você pega então ali da história de Abraão, que Deus fez a promessa, houve ali uma mudança de identidade do encontro deles com Deus, primeiramente, né? Ali que Deus mudou o nome de ambos, né? Falando, tipo, a tradução do nome deles é justamente falando de fertilidade, né? O nome de Sara, tipo, acho que é mulher de nações, pai de nações, acho que é Abraão, e Sara, né? Que mudou também o nome dela, tudo em cima da promessa. Então, quando nós temos um encontro com Jesus e Deus faz uma promessa para a gente, em cima do propósito, automaticamente a nossa identidade já é mudada por ele. Por cima desse propósito também, dentro desse processo. Então, tem o lance da fé que a gente precisa exercitar e o lance da obediência também. Por que o povo do deserto que você falou, Ale, completando a sua, e eu já defino, eles não entraram lá, né? Porque Moisés não entrou porque ele feriu a rocha. Um dos motivos foi porque ele feriu a rocha. Né? No momento que o povo teve sede, Deus falou para ele, vai lá, cutuca a rocha. Ele cutucou, saiu água. Depois o povo estava nervoso, ele foi e feriu a rocha. A rocha representa o próprio Senhor Jesus. Né? Então houve ali digamos assim, um momento que até Moisés se irou. Né? E isso também impediu dele entrar. Josué entrou, que era o, digamos assim, era o sucessor dele. Josué e Caleb. E para finalizar essa parte, é o que muitas vezes acho que impede também essa trajetória nossa. Por quê? O que o Josué falou para
acho que para 10 espias lá, para eles entrarem lá, acho que é 10, 12, não lembro direito, certo? Para dar uma olhada, vai lá e dar uma olhada em Canaã lá, dar uma olhada no que tem, né? E Deus tinha falado que tinha tudo, né? Então estava tudo pronto. Tudo, imagina você chegar para um lugar que está pronto, cara. Você não precisa plantar, você não precisa colher, tudo cresce, tem tudo, cara. Toda uma estrutura pronta, já pronto, já de, do tempo que você falou. Mas aí o que acontece? Eles olharam para os gigantes, né, meu? E quantas vezes que a gente não olha para os gigantes? Né? O povo que foi lá, os primeiros que foram lá, na verdade foram 10, foram 10, e Josué e Caleb faziam parte desses 10. Só dois que não olharam para os desafios dos gigantes. O restante chegou de vez e falou, pô, já tinha tido experiência com Deus, né? Durante todo esse tempo. Deus já tinha suprido todas as necessidades, tinha falado, tinha orientado. Eu queria mais o que? Eles duvidaram. Falar, então vocês vão duvidar, então vocês não vão entrar. Josué e Caleb não. Não, fala, não, tem os gigantes lá, estão lá, mas maior é o nosso Deus que está com a gente. Então, quantas vezes que a gente está assim, né, Rafa? Você, eu, Ale, a gente recebe, Deus chega e fala para você, ó, eu vou te dar uma grande empresa, eu vou te usar com poder e graça, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou fazer. E aí, a primeira coisa que a gente fica, né, pô, eu não estou muito velho, pô, mas será que eu não estou muito isso, eu estou não sei o que, a gente começa a vir o espírito da dúvida, né? E aí, às vezes, a gente vem, todo aquele processo que a Camila comentou, que muitas vezes a gente não obedece, e a fé também. Isso acaba de ano. Para resumir a história, Caleb entrou, né, e a outra geração, porque eles não olharam para os desafios, para as circunstâncias, né? Então, acho que o que depende muito da gente receber, tem o tempo do Senhor, né, Eclesiastes 3 fala, existe um tempo certo para todas as coisas, mas a gente acaba retardando também a nossa bênção. Pode receber uma promessa hoje, pode cumprir daqui uma semana, e essa bênção de uma semana pode virar um ano. Por culpa nossa mesmo. Cara, Ou 40. completando um pouquinho aqui o que vocês estão falando, na mesma linha de raciocínio, inclusive, a nossa fé, cara, na verdade, a gente tem que entender que dentro dessa fé, quando a gente está seguindo em direção à promessa, né, do que Deus promete pra gente, é que dentro dessa promessa também tem proteção de Deus para essa caminhada, né? Eu tinha até escrito aqui, os meus dois primeiros pontos aqui que eu escrevi, era realmente falando de Abraão, o segundo falando da libertação dos israelitas, e o terceiro eu estou falando aqui de Josué, né? Por quê? Deus prometeu estar com Josué enquanto ele liderava os israelitas na conquista de Canaã. A promessa da sua presença constante era uma fonte de encorajamento e força. Então, olha só essa passagem, que legal. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não te espantes, nem te atemorizes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, assim, Josué viu a promessa de Deus cumprida em várias vitórias e conquistas, mas assim, Deus estava com ele em cada passo do caminho. Deus não deixou ele. Deus faz isso com a gente, cara. Ele dá essa segurança. Ó, boa noite aí o Alexandre que entrou, o José Júnior aí também entrou, sempre assiste a gente. Boa noite. Então, cara, Deus realmente ele tem a promessa, e aí vai da gente confiar. Então, por exemplo, hoje em dia eu me vejo diversas vezes quando eu estou, digamos, caminhando em direção àquilo que Deus colocou no meu coração, que Ele vai me entregar, que vai acontecer, que é o certo, que é o momento. E eu me pego muitas vezes, eu criei o hábito de fazer o quê? De realmente orar em cima disso. Então, já falei isso várias vezes, né, nas lives, mas pedir, Deus, acalma o meu coração, né? Me dá um sinal de que está tudo sob o seu controle, né? Me dá uma resposta, me mostra alguma coisa aqui, porque o inimigo está se aproveitando dessa situação para botar besteira na minha cabeça, né? Ó, o Igor, boa noite, meu irmão. O Igor é meu irmão, pessoal. Meu irmão me conhece desde os 14 anos. Esse conhece todas as minhas fases. Então, pessoal, e aí, assim, então, o ponto é esse, né? Da gente realmente crer em Deus e a gente se fortalecer nessa caminhada, porque senão, cara, o inimigo ele se aproveita dessas situações. Então, coisas que às vezes não tem nada a ver aparecem na nossa cabeça, gerando dúvida, e não tem nada a ver,
Não está acontecendo nada às vezes, é coisa que realmente foi implantada na tua cabeça. Deus está te protegendo, você está indo na direção certa. Mas aí, às vezes, aquele silêncio, você fica desesperado, você fica angustiado, né? Mas quando você está numa comunhão forte, entregue, de verdade mesmo, de espírito para Deus, você sente que é de verdade, que por mais que esteja em silêncio, você pode continuar dando os passos, pisando onde você não está vendo, porque ele está fazendo, vai aparecer, né? Vai acontecer. Eu até separei para o final da live esse versículo aqui, mas eu vou falar já, porque ele enquadra aqui no que a gente está falando. Eu não sei se eu comentei em alguma live aí para trás, que eu estava parado no farol, e aí aqui em Salto, né? Um dia que eu estava bem chateado, assim, tava um silêncio danado, não tava ouvindo mais nada, tava acontecendo mais nada, e eu tava bravo com Deus, e eu, na minha oração, falei com Deus, né? Falei, ó Deus, você não fala mais comigo, pô? O que aconteceu? Você falava comigo todo dia quase, agora você não fala mais comigo, o que que tá pegando, né? E eu parei no farol e uma pessoa primeiro cruzou uma faixa na frente do meu carro, escrito, né? Jesus te ama. Já começou por aí. E o farol fechado, então existe um tempo, certo? Que o farol tá fechado ali, o outro lado tá aberto, vai mudar, beleza? Atravessou o cara e cruzou a faixa. Jesus te ama. Falei, pô, beleza, né? Já baixei até a cabeça, né, velho? Falei, pô, mas só porque eu briguei com Deus, aí ele já tá mandando esses malucos aparecer aqui na minha cara, né, velho? Pra esfregar essa faixa na minha cara, né? Beleza. Aí não contente, Deus pega uma pecinha lá que tá na calçada e faz vir na janela do meu carro e jogar um papel pra dentro, cara. E o papelzinho tava escrito esse versículo que eu vou citar pra vocês aqui. Isaías 60:22. Na hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. Então, assim, sério, eu não tinha contado, eu já contado, pô. É que vocês, como vocês são de idade, vocês dois, então é natural que eu precise repetir bastante as coisas nas lives, né? Porque imagino que vocês devam esquecer as coisas que eu falei, né? O Alexandre, o Eu Alexandre sofro tá de carregando. Alzheimer. Eu sofro de Alzheimer. Inclusive, hoje eu já tomei meu remédio. Eu não vou esquecer mais agora. Desculpa, pessoal, é que eu não podia deixar passar, né, a oportunidade. Então, e voltando ao foco. Na hora certa, eu, o Senhor faria acontecer, né? Na hora certa. Mas quem que precisa ouvir essa história da hora certa? Nós, cara. A gente precisa se convencer, né, e se regrar com essa história da hora certa, porque não é a tua hora certa. A hora certa é de Deus, né? E Ele tá te protegendo, tá cuidando de você nessa caminhada, até que aconteça essa hora certa, até que venha esse momento, né? Agora, como, Alexandre? Como ter essa paciência, essa espera? O que que você dá de dicas pra gente? Pra mim, você está perguntando isso? Ah, tô a O cara sua mais opinião, cara. ansioso, Não, o cara vamos. mais ansioso que tem É. na face da terra, meu O irmão. que que você faz? Pensa num cara que sofre de ansiedade, cara. Eu imagino. Cara, se você me contar uma coisa que vai acontecer amanhã, eu já fico sem dormir hoje. É mesmo. Ainda mais se alguém vier falar assim, ó, tem uma promessa de Deus na sua vida. Um profeta aparecer aqui para mim. Acho que por isso que Deus ainda não colocou nenhum profeta na minha frente. Porque eu não vou dormir até Caramba. acontecer. Você entendeu? Porque eu sou muito ansioso, cara. Então, esse profeta nem aparece para mim. Não aparece, porque ele sabe como que eu sou. Eu sou ansioso. E você fez a pergunta para a pior pessoa possível, porque eu não vou saber explicar como que você vai fazer para. Quer dizer, eu sei como que você faz para você poder usar essa promessa, né? Se manter com a fé em alta, crer sempre, não enxergar com os olhos da face, né? Se agarrar à palavra, acreditar que tudo é possível, andar na linha, andar de acordo com as leis de Deus. Cara, você vai viver a promessa de Deus o quanto antes. Principalmente
realmente crer. Se você crer, você vai viver as promessas de Deus. Mas a ansiedade, velho, ela é complicada. Para mim, principalmente. Então, assim, as pessoas me contam alguma coisa com relação ao que pode acontecer comigo, o que vai acontecer. Se você me contar alguma coisa que vai acontecer com você, ok. Quietinho, bonitinho, para mim não vai mudar nada. Mas se você virar para mim e falar assim, ó, Ale, vai acontecer tal coisa assim, 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 amanhã com você. Ah, bicho. Aí, aí lascou. Porque eu não vou saber me controlar, ansiedade, eu já sei como que eu sou. Entendeu? Mas para viver as promessas de Deus é dessa forma. É crer, né, que tudo vai acontecer. E as pessoas só não vivem as promessas de Deus porque duvidaram. Duvidaram. Que foi o que aconteceu com o povo dele no deserto. Eles duvidaram. Apesar de Deus já ter feito, que nem o Ricardo falar, milagres de proteger o povo, abrir o mar, dar maná, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça, né? Sem a água da rocha, da pedra. Meu irmão, era milagre em cima de milagre. E quando a primeira oportunidade que aconteceu do povo não ver mais ao líder deles, na verdade, né, que era Moisés, por 40 dias, a fé acabou. Eu preciso ter alguma outra coisa para ter fé. Pronto, lascou, velho. Você perdeu a fé ali, a sua promessa já se distanciou. E o que a gente não pode é perder a fé. Você tem que acreditar no seu Deus, sempre. E saber que o seu Deus, ele é o único que pode fazer com que você viva as promessas dele. É crendo nele. Não tem outro meio, cara. A gente só não pode duvidar. A gente tem que ter a certeza de que vai viver. Em todas as áreas da sua vida existe uma promessa. E, na verdade, não precisa de um profeta para vir te falar. A gente sabe, se você lê a palavra, está tudo lá. Se você lê a Bíblia, está tudo lá. Todas as promessas. E a gente precisa viver isso. Fortificar a nossa fé, né? Ser mais temente, dobrar o joelho, conversar com Deus, ser mais próximo, acreditar realmente, né, que tudo é possível. Ou que para Deus nada é impossível. É verdade, cara. Até aproveitando para, como tem várias pessoas aí na live, se alguém puder responder essa pergunta para a gente, quiser entrar na live e falar, né, a sua opinião de como lida com essas promessas, né, como lida com essa espera, principalmente, né, que a gente está falando aqui, fica à vontade, é só mandar um pedido para participar que a gente autoriza para você entrar, tá? Mas seria muito legal ter alguém dando uma opinião aí para a gente, né? Passando algum testemunho, alguma coisa assim, de uma espera aí, de um milagre que aconteceu, ou de algo que está esperando, até para a gente às vezes colocar em oração juntos aí, né? Que é muito bacana também. Então fiquem à vontade para vocês colocarem aí para participar, ou pelo menos escreve no chat aí para a gente poder comentar aqui, tá? E aí, Ricardo, e você, cara? Como que você lida com essa espera? Cara, acho que eu sou ansioso demais também, acho que igual a Lê, mas é interessante que assim, quando é comigo, eu já mudo um pouco o foco no sentido assim, sabe? Não sei se é um pouco, eu não acho que é falta de fé, sabe? Opa, entrou um aí. Opa! E aí? Entrou um aí, ó. E aí, meu lindo? Buenas Meu noites. irmão, Buenas. querido Eduardo. Só não entrei antes porque eu estava jantando. Oh, que legal, cara. Seja bem-vindo aí. Pô, que Tudo legal, bem? Du. Obrigado por Tudo você bom? ter Boa entrado. noite. Boa noite. É isso aí. A gente gosta de gente com atitude, hein, cara? Muito bom. Eu só não tenho atitude para falar e jantar ao mesmo tempo, né? Mas para falar é de boa.
Ah, mas tá bom, aí. Manda aí, manda aí. O Ricardo, daqui a pouco o Ricardo acaba de falar a parte dele aí, sobre Não, como rapidinho. ele. Bora Bom, meu lá. nome é Eduardo, eu sou amigo do Ricardo já há anos, a gente fez faculdade junto, já teve negócio junto, mas independente do que a gente construiu de material, né? A gente construiu uma amizade, uma irmandade, que eu sou filho único, né? Então eu tenho o Ricardo como irmão mais velho, aquela pessoa que a gente consulta a Deus primeiro, mas depois a gente tem uma pessoa de confiança, né? E a minha pessoa de confiança nesse mundo, depois da minha esposa, claro, é o Ricardo. É uma pessoa que eu sempre busquei nas coisas que eu faço qualidade, nunca quantidade. Então, um camarada que fala que tem muitos amigos, eu, sinceramente, eu deixo de ouvir ele, né? Não existe isso. Mas é a minha opinião. Mas com relação ao que vocês estavam falando, eu entrei na metade, né? Não peguei o comecinho. Era sobre as promessas de Deus, né? Não é isso? Isso. Isso. Então, a minha opinião disso é o quê? Eu acho que quando a gente tem uma promessa de Deus é o máximo, né? Mas quando a gente tem algo novo no trabalho, alguma novidade que deixa a gente ansiedade, igual um amigo comentou que é ansioso, que eu também sou, a partir desse momento a gente passa a sofrer e esquecer do que tem o hoje. O que que é o hoje? Cara, o hoje é onde eu moro, a família que eu tenho, primeiramente, minha esposa, minha filha, o conforto que eu tenho, se eu posso tomar um banho quente, se eu tenho um prato de comida, se eu vou pro trabalho de carro, se eu vou e volto em segurança, se eu conseguir fechar o contrato, se eu não fechei, muitas vezes é um livramento. E tudo isso que engloba o nosso dia, que a nossa vida cada vez mais dinâmica, a gente acaba não estando presente, porque a gente está tão no futuro, com ansiedade, igual o amigo falou que eu também sofro com isso, e a gente acaba esquecendo da promessa de Deus, daquilo, focando só em algo que não veio ainda. Se a gente parar para analisar, a gente não está vendo Deus. A gente sabe que ele existe. Feliz é aquele que não precisa ver para quê. Então eu sei que para onde eu vou, mas para isso eu preciso valorizar as pequenas coisas que ele me proporciona hoje. Então o fato de, minha opinião, de estar cada vez mais presente, eu consigo ser mais grato. Eu sendo mais grato, eu acredito que Deus vê, pô, realmente o coração dele é fiel no pouco, fiel no muito. Então, realmente, eu posso dar abundância para ele. E quando eu falo abundância, não é financeiramente, né? Qualquer passo a mais, qualquer degrau a mais que você sobe, você tem uma abundância, né? E o que eu uso para minha vida é isso, é estar mais presente, mas ser grato. E quando eu falo ser grato, não é porque eu troquei um de carro, não é porque eu troquei um apartamento, não é nada disso. É ser grato, conseguir ser grato todos os dias pelas mesmas coisas que você faz. Porque eu sou do pensamento de que eu estou fazendo isso, mas, cara, tem tanta gente que não tem nem noção de como seria ter um pouco do que eu tenho. Então, quando eu consigo ter essa magia de ser grato todos os dias, independente se meu dia foi ruim, se meu dia foi bom. Eu estava até conversando com a minha mãe hoje. Minha mãe, eu consegui levar ela para a igreja, né? E dei um devocional para minha mãe, dei uma Bíblia para ela, expliquei para ela como fazer. Ela tá fazendo, ela estava com dificuldade de ler algumas coisas da Bíblia, eu expliquei para ela, enfim. Eu estava explicando para ela sobre o jejum, né? A importância do jejum. E acho que eu até comentei isso com o Ricardo outro dia. Eu falei, por que as pessoas se aproximam de Deus quando estão na pior? Simplesmente porque a carne está fraca e o espírito automaticamente fica forte. Aí então, quando as pessoas estão bem financeiramente, ou se recuperam, ou enfim, a carne fica forte e o espírito fraco. É por isso que o jejum é muito importante. E hoje em dia, tem muita gente com problema no relacionamento, problema no trabalho, problema financeiramente, um monte de problema, todo mundo tem. A gente esquece de procurar Deus, ser grato a Deus, não só nesses momentos, mas também quando o momento tá bom. Então parece que Deus é só um remédio, né? Quando dói o dente, a gente toma. Quando dói a cabeça, a gente toma um remédio. Então tem que ser grato todos os dias, né? Então esse é um pensamento que eu procuro ter e a gente acaba conversando bastante sobre isso, né? E pode parecer simples, mas tendo disciplina e de coração,
a ansiedade, ela consegue ser controlada. Eu falo isso com propriedade porque eu fui parar no hospital 2 vezes com crise de ansiedade. E a última vez achei que fosse morrer, o médico fez um monte de exame, e ele falou, seu problema é que é sua cabeça. Ou você muda a sua vida, ou você não vai passar de tal idade. E aí eu entendi que controlar minha ansiedade é passar a enxergar o que a gente deixa de enxergar com o passar do tempo, né? A gente quer tanto, buscar tanto, conquistar tanto, e esquece de agradecer o muito que nos é concedido, né? Então é isso, gente. É isso Caramba, aí, meu. mano. Ô, Ricardo, será que foi a Camila que contratou esse cara pra falar as coisas pra eu ouvir, velho? Só pode ser, cara. Ô, Alexandre, É, o você Espírito tá Santo sabendo usando disso aí, ele. né, velho? Eu não, tô Não é possível, cara. O nada. cara falou aqui as coisas que eu mais escuto aqui que eu preciso mudar, velho. Ah, Como é? Pai, tu assim? é de Deus, cara. Glória a Deus. Não, muito legal, cara. É isso. Na verdade, assim, ó, não sei quanto tempo que você acompanha, cara, a gente aqui, né? A Camila já tá rindo lá no chat, lá, porque ela sabe, ela só não falou antes porque ela já não chegou aqui em casa pra É, ficar apontando pra mim. eu vou te falar a verdade que hoje é o primeiro dia que eu tive o prazer de assistir. É É mesmo, mesmo? É, cara. Nossa, que é. legal. Que legal, cara. E já, o cara já veio, já participou aí com a gente. Então, assim, só para você ter uma ideia, tá? Qual que é o nosso objetivo aqui, cara? O nosso propósito é realmente não ter medo de mostrar isso, entendeu? Mostrar para as pessoas o quê? Que aqui não tem uma vida perfeita, que aqui a gente realmente está aqui sentindo dor. Senão o senhor E tinha a levado gente, já, né? sem dúvida, e assim, a gente está hoje aqui no nosso episódio número 34. Cara, se você puxar os episódios para trás aí e ver a cara que eu tava uns episódios para trás, você vai falar, meu Deus, velho, esse cara tava morrendo. Por quê? A gente não está aqui para fazer cena. A gente está aqui para realmente mostrar para as pessoas, cara, que todo mundo passa pelos mesmos problemas, só que Sim. em contextos diferentes, que nem você falou. Uns têm problemas financeiros, outros têm problemas de relacionamento, né? O outro tem problema com ele mesmo, né? E não consegue resolver. O outro tem um problema com a mãe, com o pai, e assim por diante. E o importante é o que? A gente realmente mostrar essas nossas dores aqui, cara, para que isso sirva para as pessoas. Isso que você falou serviu para mim, Sim, entendeu? glória a Com Deus. toda certeza, cara. Por quê? O que eu mais escuto às vezes da minha esposa é que, poxa, meu, você tá aí estressado, tá bravo, pô, vem aqui assistir uma TV com a gente, brinca um pouquinho com a nossa filha, e isso fica martelando na minha cabeça. E às vezes a minha teimosia em querer fazer com as minhas próprias mãos Você tem não uma me filha? deixa. Tenho uma filha de 9 anos. Então eu vou te dar um testemunho só para complementar e Bora? enriquecer, mas acho que a sua esposa fala. Ricardo sabe da história. Eu tenho uma prima cristã também, de Deus, casada, e a filha dela agora tá com 14 anos. Sua filha tem quantos anos? 9. 9. Então, quando essa filha da minha prima tinha 11, ela descobriu um tumor e um câncer, né? Então, você imagina um pai igual a gente, eu também tenho uma filha de 14, descobri que a sua filha, a única filha, está com câncer. E eu acompanhei o processo dela, cirurgia, foi o primeiro milagre, tirar o tumor foi o segundo milagre, fazer quimioterapia, cabelo cair, e passar por isso, e hoje ela também ainda está, para a glória de Deus, perfeita, né? Então, igual eu comentei com o Ricardo, às vezes a gente reclama, pô, eu não tá dando certo esse contrato, não tá dando certo fechar esse cliente, pô, não tô conseguindo trocar de carro. E aí quando eu costumo ouvir, o Ricardo, a gente conversa quase todos os dias, às vezes essas questões, eu automaticamente volto na questão da minha prima. Porque eu falei, cara, minha filha, pela graça de Deus, está saudável. Minha filha não tem nada, nada, nada. Minha esposa não tem nada. Minha família não tem nada. Então, assim, Deus me abençoa tanto, por que que eu vou ficar pensando naquilo? Por que que eu vou ficar, não. Eu vou estar cada vez mais presente. Então, se eu consigo chegar ao trabalho às 7 horas, vou dormir às 10, ter 3 horas, vão ser 3 horas de qualidade. Se a minha filha, de repente, quer ficar no quarto, assistindo algum filme, eu respeito. Se minha esposa está trabalhando, eu respeito. Então, eu estou aqui. Mas se eu estou em casa, eu estou em casa. Eu estou presente, porque eu falo muito isso pro Ricardo. Se o senhor me levar amanhã, quarta-feira, eu não devo nada para ninguém. Eu não devo nada para minha esposa, não devo nada para minha filha,
não devo nada pro Ricardo, não devo nada pra minha mãe, pra ninguém. Porque toda atenção, amor, carinho, e eu oro por eles todos os dias, eu faço. Então, eu acho que é ruim quando a gente tem tanta coisa e a gente. Sabe aquela coisa do último dia? Puta, eu poderia ter feito tanta coisa. Tem até um livro, acho que foi uma enfermeira de um hospital nos Estados Unidos que escreveu, que relata os últimos dias das pessoas que estavam na UTI. A morte é um dia que vale a pena viver, né? A esposa acabou de falar aqui, o nome do livro. Anota aí, Eu acho que Alexandre. eu acho que é esse o nome. Ela conversou com as pessoas que estavam no leito de morte, tipo assim, fala qualquer coisa. Não vou falar 100%, mas mais de 90%. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não amei mais? Por que que eu não deixei de brigar? Por que que eu não perdoei, principalmente? Por que que eu não acreditei mais? Por que que eu não ousei mais? Resumindo, tudo que a gente sabe que tem que fazer, mas muitas vezes para o nosso ego, principalmente o homem tem muito disso, que o ego tem que ser destruído, que acaba com a gente, faz com que a gente não tenha exatamente isso que vocês estão falando, a promessa de Deus. A gente acha que pode ser, eu vou falar por mim, eu já tive momentos de estar emocionado, eu sou o cara, eu consigo, eu sou bom de persuasão, isso aqui eu não sou nada, cara. Eu passei a adotar o seguinte ditado: o que eu faço de bom, se eu falei nesses 10, 15 minutos aqui, se eu falei algo de bom, não foi o Eduardo, foi Deus que, Espírito Santo que me usou, e com certeza foi, porque falou algo legal pra você, principalmente. Se foi algo de ruim, sou eu mesmo, com a minha inteligência completamente limitada. Então, tudo de bom que eu faço, que eu falo, é eu, de alguma forma, ouvindo o Espírito Santo. E tudo de ruim sou eu mesmo. Porque eu entendo que o ser humano não consegue ser bom sozinho. Não é à toa que. Por que que o inferno é ruim? Eu perguntei isso pra minha mãe hoje. Mãe, a senhora sabe por que que o inferno é ruim? Ela, não, filho. Eu falei, porque Deus não tá lá. Se Deus estivesse lá, É isso aí. é a mesma coisa no fim. O Espírito Santo não vai não estar mais aqui. Então, o que vai acontecer? Vai virar um inferno. Então, assim, gente, a gente passar a ser grato, não pelas grandes conquistas, mas pelas conquistas que o Senhor proporciona todos os dias. Todos os dias. É isso que eu me esforço para todos os dias proporcionar isso, ser um exemplo para minha esposa e para minha filha, principalmente, entendeu? Não é só falar, o Ricardo sabe disso, é falar, pregar, mas fazer. Que o conselho é bom, né? Mas, principalmente a minha filha, o exemplo arrasta, né? Então, desculpa, gente, se deixar, eu vou falando aí, você me Não, perdoa. mas Não, vai falando aí, cara, a tá ideia é demais, essa, velho. pô. É isso aí, tá Top. top. Fala aí, Ale. Deixa eu Cara, precisar, irmão. o que ele falou aí tem tudo a ver, bicho, porque a gente tem que ser grato, e nós já falamos isso, né? A gente tem que enxergar nas pequenas coisas as maravilhas de Deus, né? Do abrir os olhos de manhã já é um milagre, velho. E muitas vezes a gente já acorda chateado, já acorda preocupado, já acorda pensando em conta para pagar, de como que você vai fazer, e você esquece de olhar que você tem milagres na sua vida, na sua casa, muito maiores, e assim, que pode trazer muito mais alegria e conforto do que outra coisa, cara. E a gente fica nessa vibe muitas vezes, correndo atrás do rabo e querendo resolver as coisas com as nossas próprias forças e esquece de descansar no Senhor. E isso é falta de fé, velho. Isso é falta de fé. E, cara, não tem nada mais que Deus detesta do que a falta da sua fé. E quando a gente está muito preocupado, isso acontece comigo ainda, muitas vezes, de eu me preocupar com alguma coisa para pagar, com, sei lá, com alguma coisa, enfim. Mas isso só demonstra a minha ingratidão e a falta de fé. Porque se eu estou em pé ainda, é porque Deus quer. Se meus filhos estão saudáveis, é porque Deus quer. Se minha família, se a Mônica está bem, é porque Deus quer. Se minha família está em pé aqui, minha casa,
tudo que eu tenho continua aqui, é porque Deus quer. Não é pela minha força, mas sim porque Ele quer. E tudo que Ele falou, meu, é perfeito. E se você quiser viver realmente as promessas de Deus, é só pela fé. É crendo em Deus o quanto mais. E a gente, cara, muitas vezes se pega perdido na palavra, afastado de Deus. Semana passada mesmo eu tava me sentindo afastado, cara. Eu tava me sentindo desconectado, entendeu? Tanto é que ontem teve um Pega o seu culto tripé. de oração na igreja e foi demais, cara. Só que eu demorei para me conectar. E eu cheguei lá e até comentei com a Mônica. Falei, mano, não tô conseguindo me conectar, não tô conseguindo me conectar. Cara, daqui a pouco, meu irmão. Porque eu pedia tanto para Deus, porque eu queria a presença, tá ali por causa da presença dele mesmo. Pedia tanto para daqui a pouco eu fui tomado por uma força ali inexplicável. Isso me revigorou. Cara, eu não estava nem preparado para fazer essa live hoje. Eu não estava preparado. Mas o que Deus fez comigo de ontem para cá me fortaleceu, me empolgou, me trouxe a estudar, cara, a palavra novamente, a ir pesquisar. Todos esses números que eu trouxe para cá hoje foi que eu fui atrás, eu fui pesquisar, cara. Entendeu? Porque eu tenho a obrigação de trazer o melhor para as pessoas. Eu não posso fazer o mínimo, eu tenho que fazer o máximo que eu puder, né? Para que as pessoas saiam daqui melhores. Cara, mas é isso aí, a gente tem que ser mais grato mesmo. Muito legal. Não, muito legal a colaboração dele aí. Gostei muito, fiquei muito feliz, cara. Toda live tem alguém que está entrando para colaborar com a gente, muito legal. E aí você, Ricardo? O convidado é teu, pô? Mas eu e o Edu, a gente se fala, como ele falou, a gente se fala muito, né? E o bom é que a gente muitas vezes acaba falando as mesmas coisas, mas de forma diferente, né, Edu? Mas uma coisa que a gente conversa muito, cara, é justamente o foco, né? Porque tudo começa na nossa mente, né? Você já parado para pensar, né? Você recebe uma promessa também, ou se a gente tá, a nossa ansiedade nada mais é do que a gente está no futuro, né? Então, algo que eu estou tentando, e o Eduardo me ajuda muito nisso aí, né? Às vezes eu converso, às vezes até só da maneira que eu estou falando, ele já está... já se liga, já. Falei, mano, o que tá pegando? Pela voz, não precisa nem falar nada. E Deus usa ele muitas vezes, assim, coisa que eu nem comento, falando, não quero nem comentar, porque, né, para não ficar... E também você ficar murmurando também não é legal, e Deus acaba usando ele como usou. Mas é assim, realmente da gente, de você mudar o foco, né, meu? Se a gente receber uma promessa, né, Deus tem uma promessa pra gente, mas você focar em outra coisa, que nem ele falou o tempo inteiro, na gratidão, cara, você desencana, né? Fazendo uma analogia, como você efetuar uma compra na internet, você sabe que vai chegar daqui 2, 3 dias, você descansa, fala, cara, minha compra, o meu pedido já está a caminho já, então não vou. Não adianta ficar esperando, você vai chegar daqui 5 dias, né? Mas depende, hein, Ricardo? Tem gente, aqui em casa tem gente aqui que fica rastreando a compra, velho. Sério? Então é mais ansioso que eu. Eu não chego nesse extremo, não. Assim, não, cara. Não, pelo contrário, assim, eu quando... tem coisa que eu consigo, assim, em relação às coisas de Deus, eu tô aprendendo, estou no processo de aprender a descansar, né? Descansar no sentido do que eu tenho dito. Mas naquilo que eu tenho tentado fazer com as minhas próprias mãos, aí eu fico ansioso. Né? Então, tipo assim, Deus fala, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Aí você quer dar uma ajudinha para Deus, né? Falar, acho que Deus está precisando de uma ajudinha, então eu vou fazer esse contato, eu vou comprar, eu já vou começar. E aí não é um primeiro ato de fé de você pesquisar. Outro dia eu estava até falando com a Camila sobre isso, né? De você, Deus entregar para você. Falei com o Eduardo isso daí, pegando um exemplo outro dia. Deus falou que vai te dar uma casa nova. Irmão, começa a pesquisar a casa. Vai vendo a região, vai pesquisando, vai vendo. Isso é um ato de fé, imagino eu.
né? Mas não você deixar isso aí ficar te consumindo a ponto de você ficar. Então, tira o foco em outras coisas. O que eu estou falando é que eu estou tentando, e ele me ajuda muito nisso daí mesmo. Muda o foco, né? Não naquilo, tentar focar em outra coisa, que senão Mas sabe complicado. o que É, eu não, vejo também? Sabe o que eu vejo também? A palavra fala que, provérbio, que a gente tem que amar a repreensão, amar ser repreendido. As pessoas não querem isso hoje. As pessoas estão muito conectadas à maneira como a pessoa fala, do jeito que ele se expressa. O mundo hoje está tanto mimimi que, Você não pode sinceramente, me contrariar. é, sinceramente, eu amo a repreensão. Não importa de quem que é, eu sinceramente vou catar o conteúdo que a pessoa falou e vou extrair. Cada um tem uma forma de se expressar. E eu, particularmente, eu gosto de quem é marrento mesmo, entendeu? No sentido de a gente tem que discutir. Discutir o que eu tô falando, você tem que me repreender, você tem que não é falar amém para tudo, amém a gente fala pro senhor, né? Eu acho que quando você consegue ter um relacionamento assim, uma posição assim, independente de onde você esteja, mas é difícil a gente age assim, mas o mundo não tá assim. Então, se você vai repreender uma pessoa às vezes, você acaba afastando, ou muitas vezes arrumando um puta de um problema. Só que a repreensão, na verdade, é um remédio. É um remédio. Eu mesmo já tive com o Ricardo várias vezes, tanto eu com ele comigo, de repreender no nível de, pô, se não fosse amizade, isso é um soco, um exemplo, entendeu? De, pô, tá louco? Sabe essas coisas? Então, mas assim, é assim que tem que ser, cara. É assim que tem que ser, porque a qualidade está nisso. Senão, ninguém pode falar mais nada. E aí o que acontece? É muito tapinha nas costas e pouca crítica, né? Crítica que eu falo é a repreensão, no caso, né? E aí eu pelo menos, enxergo que a repreensão, ele consegue te corrigir o seu trajeto. Entendeu? Você está indo para um trajeto, o senhor usa uma pessoa, te dá uma repreensão, você tá andando com o senhor, você percebe que é de Deus, você corrige o seu trajeto. Agora, se você tem razão de tudo, o seu trajeto é o seu trajeto, não é o do senhor, né? É isso aí. Muito Top. legal. É, cara, hoje tá bem assim, inspiradora a parada aqui, viu? Gostei muito. Ó, Cara, tudo você isso aí que quer. vocês estão falando aí, ó, só Pode rapidinho aqui, falar. só vou falar um versículo aqui que é Filipenses 4:19. E aqui está uma promessa de Deus que eu acho top. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Cara, essa promessa, para mim, ela é top. Porque você está declarando uma promessa que ele já fez para você, cara. Que ele não vai deixar faltar nada, cara, para você. Ele sempre vai te suprir. E, cara, eu posso te falar, ele nunca deixou aqui em casa faltar nada. Rafa, você tem passado momentos difíceis, não é? O que te faltou para o seu sustento? Nada. Nunca faltou nada. Nada. Nenhuma conta. Nenhuma conta, nenhuma refeição. E pelo contrário ainda. Além de coisas inexplicáveis acontecerem, chegar na gente a tempo, até ajudar a gente conseguiu, mesmo até lançar mão, cara, de coisas, sabe? De ajudar pessoas, de falar, não, eu faço para você. Ah, você não tem? Tó, tá aqui. Por quê? Porque Deus realmente nunca deixou faltar nada, porque isso acho que já estava até dentro do plano dele para mim. Eu cruzar essas pessoas que precisam de ajuda, sabe? Então, assim, ele realmente nunca deixou faltar nada, cara. Na minha vida toda, eu não tô falando só dessa fase difícil, Ale. Eu tenho uma coisa que eu brinco, que eu falo que até os meus carros, quando deram problema, já deram problema dentro da garagem. Quando eu já estava seguro, guardado, sem correr riscos, sabe? Porque esse é o cuidado de Deus na minha vida. Deus na minha vida, ele cuida de mim no detalhe, né? E a gente já testemunhou algumas situações aqui nas lives anteriores aí do cuidado de Deus, situações extremas, né? Que a gente às vezes só foi se tocar agora, né? Que já é convertido, que está aqui nesse movimento todo, que está entregue ao Senhor. Mas Deus nunca deixou faltar, cara.
Eu quero, inclusive, Ale, fazer uma... Você falou Filipenses e eu estava separando um versículo de Filipenses, que eu quero lançar um desafio a respeito de ansiedade para gente. Eu peguei essa passagem aqui de Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus é uma promessa que nos ajuda a enfrentar essa ansiedade e confiar nas promessas do Senhor, né? Mesmo a gente estando no meio da dificuldade, cara. Então, Eu acho que vocês... Desculpa. O que eu quero lançar pra gente, cara? Pra quando a gente estiver ansioso, a gente lembrar de conversar com ele, que é o que eu fiz esses últimos dias aí algumas vezes, em algumas situações. Fala, Deus, me traz uma resposta, me dá um sinal do seu tempo. Mas se o Senhor puder aliviar o meu coração, e ele vem, e ele alivia, e aí a gente vai sentindo. Eu, pelo menos, venho sentindo muito isso, que eu tive esse ano, eu falo que eu tive a minha fé totalmente abalada e atropelada, né? Mas eu percebi que algo mudou em mim, quando eu comecei a me recuperar. Eu percebi eu mais, digamos assim, despreocupado, apesar de ansioso, mas despreocupado, sabendo que Deus vai fazer. Porque realmente o que o Alexandre perguntou para mim, eu não posso esquecer nunca. É só a gente não esquecer dos milagres que Deus já fez na nossa vida. Ele já fez diversos. É que às vezes a gente, na força do hábito e no nosso egoísmo, sei lá, na nossa ingratidão, a gente acaba esquecendo, cara. Mas os milagres que ele já fez na nossa vida, ele vai continuar fazendo. E tem coisas muito grandes para acontecer nas nossas vidas. Né? Então a gente tem que continuar crendo, cara. Rafa, se você me permitir até dar um testemunho rapidinho, cara, isso aconteceu ontem. Ontem eu estava vindo, fiquei até mais tarde no trabalho, todo vindo na Marginal. Cara, achei estranho, 5h30 da tarde, quase 6 horas, não tinha trânsito nenhum aqui, vindo para casa. Até comentei hoje mais ou menos por áudio. Vindo, tal, não sei o que, com o carro, né? Aquela coisa envolver a família, que não sei o que, cara. Um pouco meu carro começou a esquentar, começou a ferver, cara. Eu na esquerda. E numa região da Marginal aqui que tem 5 faixas, eu tava na esquerda. Meu, diz motoboy, você tá ligado? Aqui em São Paulo, como é que é? Os caras, uau, 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 passando do meu lado, mas nem se eu tentasse mudar de faixa para chegar aí para direita, meu, eu ia levar uma meia dúzia, né? Eu ia fazer um boliche. Aí, resumo da história, né, cara? Eu falei, vou ter que parar o carro. E aí eu fiquei assim, cara, foram 10 minutos que eu fiquei, assim, desliguei o carro, coloquei o alerta, falei, vou ter que esperar o carro esfriar, fui para trás, não dava tempo nem de colocar o triângulo, porque eu falei, meu, vai vir um motoqueiro aqui, que eu fiquei pensando, efeito de, sabe, que um vai batendo no outro, né, porque tava um pedaço que tava livre, eu fiquei pedindo pro pessoal passar resumo da história, eu falei, meu, fiquei no clamor, orando, senhor, livra todo mundo de acidente e tal. Nem fiquei pensando no carro, deixei para pensar no carro hoje, né? Mas resumo da história. Eu mandei mensagem para Priscila, falei, Priscila, mandei mensagem não. Aí me parou um motoboy, que eu estava preocupado com ele na hora, falou, cara, eu vou ver se eu consigo achar alguém aqui, um CT, para dar uma segurada. Você precisa para a direita, que senão vai dar caca aqui. Eu falei, vai mesmo, cara. Aí eu vi, do nada apareceu um CT assim, cara, seu carro tá funcionando? Eu falei, tá, ele tá quente, eu desliguei um pouquinho aqui, vou jogar para a direita aqui. Resumo da história, parei encostado lá, tal, né, Deus livrou, o carro poderia ter me pego ali, ter acontecido um acidente grave. Eu tinha 2 opções, reclamar do meu carro que estava quebrado, que eu falei, vou gastar um dinheiro sem poder e tal, enfim, tudo aquilo que a gente estava falando. Ou agradecer o livramento que Deus me deu. Cheguei em casa, vi minha família, vi tal, e aí tava tenso, porque, cara, você fica, né, não é nem por conta do carro, que eu fiquei realmente... Adrenalina, né? Morrer. Meu cunhado morreu desse jeito, cara, na Marginal, carro parado, caminhão veio, passou por cima, morreu 4 pessoas. Então, já na hora passou um filme, assim, sabe, disso daí. Tô falando de ontem. Então, resumo da história, eu falei, pô, cheguei em casa, eu falei, tô bem e tal, tenso, nervoso, tal, com aquele filme passando. Hoje passei o dia inteiro
Nem fui trabalhar o dia inteiro para arrumar. Falei, meu, só glorificando, cara. Eu falei, não vou reclamar da onde que eu vou tirar, como é que eu vou fazer, quanto que eu vou gastar no carro. Eu falei, meu, carro, cara, é só uma coisa que eu e o Eduardo falando, é só uma coisa, cara. Eu tô vivo, tenho minha família, tenho Deus. Eu falei, meu, então chegou no final do dia, né? Eu falei, não vou pensar na minha conta que eu tenho que pagar. E nem no seu carro. O Eduardo até mandou mensagem, e aí, o carro tá bom? Eu falei, cara, eu não sei se o carro tá 100%, mas eu sei que eu tô vivo, cara. Tô bem, o resto a gente vai ver. Então, é melhor do que, né? A gente agradecer, né, meu? Ter gratidão do que a gente ficar focando no problema. Sim. E se a gente ficar focando no problema, a gente fica ansioso, cara. Se eu ficar pensando no como é que eu vou pagar foca isso expande, né? Oi? Tudo que você foca expande. Expande, cara. E às vezes eu até ouvi isso daí. Às vezes o problema é pequeno, cara. Às vezes é um camundongo e a gente deixa ele virar um elefante, cara. Você vai deixando ele tomar uma proporção tão grande na sua mente. Mas se acontecer isso, e se acontecer aquilo, o Eduardo fala muito isso daí pra mim. Mas se, ele fala, cara, peraí, mas aconteceu isso daí? Não, não aconteceu. Ah, mas pode acontecer isso, isso, isso. Mas já aconteceu esse primeiro que você está falando? Não. Então por que você está falando no segundo, no terceiro, no quarto? Meu, quem é o Deus que você serve? Né? A gente esquece, cara. Igual o povo no deserto lá esqueceu de tudo que Deus fez. Então a gente tem que focar um pouco mais na gratidão, né? Mas eu senti de compartilhar com vocês, cara, que foi... Amém. Fiquei bem balançado. Fiquei com medo mesmo, cara. De verdade mesmo. Deixar os meus filhos órfãos ontem. Não, e não é fácil, né, cara? Não é brincadeira não, porque um negócio desse daí a gente sabe como é que é o movimento de uma marginal, né? Uma coisa, uma rua normal, tal, né? Então você realmente conseguir até que alguém pare para te ajudar e ter toda essa coincidência de aparecer ainda um CT para te dar a cobertura, para te colocar ali pro lado, realmente é aquilo lá. Deus olhou e falou, opa, alerta. Vamos lá, E vamos a ajudar Camila esse colocou cara. até um lance aqui, que é só para finalizar, em relação à maldição, tudo. Quando meu cunhado morreu, deixou um casal pequenininho, cara. Minha sobrinha tinha 5 anos e o menino tinha 3. A gente estava falando sobre isso essa semana. 3 e 5. E ele estava exatamente numa faixa semelhante. Então, meu, é muita gratidão, cara. É só o Senhor mesmo. Com certeza. Vou mandar um abraço aí pro meu amigo Sandro aí, que entrou na live também. Sandrinho, gente boa, amigo meu há muitos anos, pessoa muito especial para mim aí. Obrigado aí por entrar, por comentar, viu, irmão? Deus te abençoe, tamo junto sempre. E é isso aí, meninos. Então, e aí, o nosso amigo Eduardo aí, tem mais alguma coisa para você Não, adicionar, colaborar? o que mais tem? Chega até amanhã falando aqui. Ô, louco, cara. Falar de Deus é maravilhoso, né, cara? Então, e ainda mais não é a gente que fala, a gente é usado, né? Apenas isso. Apenas um instrumento. A única Isso aí. coisa que eu ia comentar, aquela hora que eu fui mal educado te interrompendo. Vocês conhecem o Thiago Brunet, né? Sim, Sim. Então, ele deu um testemunho uma vez que ele quebrou financeiramente. Teve uma época da vida dele que ele quebrou, mas de quebrar com força, de dever milhões, morar na periferia braba, enfim. E aí chegou no Natal, véspera de Natal, a mulher dele, ele estava no quarto orando, a mulher dele bateu na porta e falou assim, olha, acabou o papel higiênico e o gás, uma coisa assim. E trancou a porta, fechou a porta. E aí nisso, como ele sempre foi um pregador, né? Ele sempre pregou, ele, conhecedor da palavra, ele começou a questionar Deus. O Senhor falou que um justo nunca ia passar necessidade, nunca ia sofrer por isso, como que eu estou passando por isso, olha a vergonha que eu estou passando com a minha família. E começou a brigar com Deus usando a própria palavra. Aí que entra a fé. Nisso, uma tia da esposa dele bate na porta. Ninguém sabia, ninguém tinha convidado, até porque eles estavam morando num local bem simples, né? No que eles abriram a porta, era essa tia da esposa dele. E aí, desculpa, ela falou assim, olha, desculpa, eu não avisei que ia vir aqui, só vim para dar um Feliz Natal, como é véspera de Natal para vocês. E como eu queria trazer um presente e não sabia o que comprar, eu trouxe, acho que era 600 ou 800 reais. Eu trouxe essa quantia para vocês poderem comprar um presente para vocês. Lembrando que ele não tinha dinheiro para comprar papel higiênico e gás e estava brigando com Deus há 10, 15 minutos atrás. Quando ele... E detalhe, ele nem pôde convidá-la para entrar para tomar um café porque não tinha café. Tinha acabado. e nem Resumindo a papel. história. E nem papel. Resumindo a história, ele voltou pro quarto, se ajoelhou e falou para Deus, falou, nunca mais vou duvidar do que o Senhor pode fazer na minha vida. Não importa o que eu estiver passando.
se é fome, se é isso, se é aquilo. Eu vou entregar na mão do Senhor e é o Senhor que sabe de todas as coisas. Assim, é um testemunho Eu vi esse rápido, mas muito forte. testemunho também. Muito forte, muito forte. Então, assim, a gente fala muito de Deus, eu até falei para o Ricardo, só para finalizar, eu descobri recentemente que antes de me converter, eu sempre acreditei em Deus, Jesus Cristo, mas eu sempre fui um ateu inconsciente. O que é o ateu inconsciente? O ateu é o cara que não acredita em Deus, mas o ateu inconsciente é o cara que fala que acredita em Deus, fala que acredita em Cristo, mas não anda com Cristo, não lê a palavra, não vive a palavra, não anda junto com a palavra, e o principal, não serve as pessoas, não evangeliza as pessoas, enfim, não faz nada, não tem uma vida de cristão. Então eu sempre fui um ateu inconsciente. Então é por isso que eu vejo que toda oportunidade que eu tenho, eu falo de Deus, não tenho vergonha nenhuma, trabalho com vendas, sou comercial, vocês já perceberam que eu falo bastante. Então, quando Deus me tocou, uma outra oportunidade, eu falo um testemunho, que o Ricardo sabe, eu sinto que realmente foi para poder falar de Deus para as pessoas. Igual a minha mãe, que é uma senhora que tem dificuldade para ler a Bíblia e entender, eu não sou um entendedor, mas igual eu expliquei para ela hoje, o versículo que a senhora aprendeu, o capítulo que a senhora aprendeu no dia, fala com a irmã da senhora, que é minha tia, fala com a vizinha, automaticamente a senhora vai estar praticando e evangelizando e falando de Deus. E ela gostou da ideia. Então, se a gente fizer, cada um fizer um pouquinho, não é muito não, é um pouquinho, tenho certeza que o céu vai se alegrar e principalmente Deus vai falar, pô, que bom, né? Meu filho tá me servindo, né? Mas é no micro, cara, que a gente consegue ganhar corpo, entendeu? É isso. É aquilo, é no pouquinho por dia. É que nem na academia, cara. Você vai fazer um exercício, você começa no pouco, e você vai ganhando um ritmo Ó, maior. só Né? para vocês entenderem, prometo que eu não falo mais. Eu conheço o Ricardo desde 2008, Ricardo. Desde 2008. Desde 2008 até ano passado, Ricardo falou de Deus para mim, foi quando eu me converti. Então acho que ele Olha teve só. bastante. Você é Acho que convertido há quanto tempo, Eduardo? foi 1º de julho do ano passado que eu me converti. É igual Então nós, fez um imagina, ano. então. Fez um ano agora. É. Cara, você está no meio de novos convertidos aqui, exceto o Ricardo, É. né? Mas eu e o Alexandre, a gente na verdade, eu acabei trazendo o Alexandre para minha turma, né? Eu e o pastor da nossa igreja lá. A gente começou a nossa turma tudo na academia e através do pastor nós fomos parar na igreja, na verdade, vida, né? E é onde eu conheci o Ricardo também, né? Uhum. Então, assim, todo mundo aqui, nós dois aqui, somos novos convertidos, né? Sim. E eu compartilho um pouco do que você falou, cara, a respeito do conhecimento, né? Hoje eu vejo, por exemplo, a minha esposa, ela se empenha muito mais na leitura da palavra. Eu acabo tendo um hábito mais de ler próximo das lives, né, dentro do tema que a gente vai trabalhar, ou quando eu vejo algo, né, por exemplo, vejo um vídeo, aí eu vou lá, busco informação, tal, mas eu ainda não consegui, vou declarar isso para você, cara, não consegui ainda criar o hábito, por exemplo, que o Ale tem, que o Ricardo tem, que eles param um tempo para ler, né? E eu agora, por conta dessa minha rotina, tal, não é desculpa, mas a minha cabeça não está conseguindo ainda colocar esse hábito na minha rotina, assim, de todos os dias parar, ler uma parte. Eu sou muito chato. Quando eu gosto de fazer um negócio, eu gosto de fazer para valer, né? E eu vejo a minha esposa fazendo. Então ela acaba ela fazendo e eu tô indo na palavra por osmose, sabe? Sim. Eu fico ali do lado dela e ela acaba explicando as coisas para mim, e eu vou vendo, aí eu fico interessado, eu vou lá, eu busco, ou eu estou no meu momento de oração do nada aqui, eu pego a Bíblia, abro alguma coisa, estudo um pouquinho. Então, eu também não tenho esse conhecimento, mas eu posso te falar, cara, todos os dias, Eduardo, todos os dias, sem exceções, eu falo de Jesus para alguém. Eu falo de Deus para alguém. Eu falo para alguém buscar. Eu falo para alguém de transformação. Eu falo de novos hábitos, sabe? De você renascer todos os dias, sem exceções, cara. Na academia nova que eu tô, seja onde eu for, no lugar que eu tô na rua, no mercado, seja onde eu for, a gente está abençoando pessoas, a gente está tentando levar, de alguma forma, esse interesse, né, do amor mesmo pela palavra, por você se transformar, por você dar um espaço para Jesus entrar na sua vida, porque se a pessoa sente de verdade quem é Jesus, cara, ela não tira ele mais do seu lado.
Então eu também não sou um conhecedor 100%, conheço um pouquinho da Bíblia, um pouco que eu já estudei, que eu li, que eu preciso me aprimorar muito, até para estar nessa posição que eu estou aqui, né, de estar nessa live, mas estou aqui dando a cara a tapa, aprendendo com os meninos, a gente compartilhando informações, mas essa parte de fazer, cara, de todo dia falar de Deus e de Jesus, eu não tenho como deixar de fazer. A gente está fazendo. Mas Na verdade, é eu obrigação acredito, do cristão, né? mas É eu acredito obrigação. que é a nossa obrigação ler, claro, é o nosso estudo, é o nosso alimento, mas a prática, que é o que você faz todos os dias, eu vejo tão importante quanto que a prática, cara. Muitas Sim. vezes eu também não sou um entendedor, por exemplo, eu não tenho conhecimento que o Ricardo tem, mas de longe, não tem. Mas zero vergonha, cara. Zero, 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 zero. Não importa onde eu tô no mercado, isso, aquilo, no trânsito, não importa. O Ricardo sabe disso. O Senhor me enviou para poder, me resgatou, na verdade, para poder ajudar a salvar vidas. E é isso que eu vou fazer. Então não importa o que. Vou me dedicar? Claro que eu vou, né? Mas eu entendo que quanto mais íntimo eu fico, mais eu sou usado. Então muitas vezes você pode não estar lendo, mas o fato de você estar do lado da sua esposa, que é maravilhoso, que ela já faz isso, o Espírito Santo te conduz de uma forma que você fala com mais propriedade, muitas vezes, até mesmo do Ricardo e do amigo que às vezes tem mais conhecimento do que você, um exemplo, entendeu? Então Entendi. é só se deixar fluir, só se deixar levar. O Espírito Santo conduz. Até porque, como eu falei, é o que a gente fala, que eu falo de bom, faço de bom, não sou eu, então não é a gente, né? Isso é só a gente se abrir para que ele conduza a gente e vai acontecer. Isso é fé também, né? Com certeza. Nossa, gente, entrou bastante gente aqui na live agora, aqui do nada começou a entrar um monte de gente. Boa noite aí para todos vocês. A gente já está faltando Glória só a Deus, 13 né? minutos, né? A gente vai ter de live, a gente está falando das promessas de Deus para a gente não desistir dessas promessas, né? Tivemos a colaboração hoje do Eduardo, que entrou para falar um pouquinho com a gente também. Então, a ideia nossa é essa, gente, é a gente compartilhar esses nossos testemunhos, falar da palavra, não ter medo de errar, né? Eu não tenho medo de errar, cara. Pode ser que eu fale às vezes alguma coisa que, pô, mas esse cara tá falando um negócio, ele tá falando besteira, não foi assim. Tá bom, então entra aí, me explica como que é o certo e vamos que vamos. Entendeu? Vamos entender, né? O que tá correto, o que não tá. Vamos Mas aprender que junto, né? interessa, cara, que pelo menos um pouquinho as pessoas vejam Jesus na gente, de alguma forma, né? Um percentualzinho, né? Vamos ser honestos, porque totalmente é impossível, É, mas que a é, gente le- consiga. é legal você falar isso. Tem um menino que trabalha comigo, menino jovem, baile funk, aquela coisa de idade, né? Enfim. E eu sempre falei, cara, você vai casar, você vai se converter, enfim, falando de Cristo pra ele. Aí, recentemente, a namorada dele tá grávida, ele tem uma casa, né? Vai casar. E aí, outro dia, ele pegou um jornal na rua, acho que eu falei pro Ricardo isso, e deixou na minha mesa. E o jornal era um jornal de trânsito de rua, né? De igreja. Aí tava lá, Deus, não sei o quê. Aí o pessoal quis zoar comigo, né? Falou, porra, os caras estão te zoando aí, por causa que você fica falando de Deus. Eu falei, cara, se ele lembrou de mim no meio do trânsito e trouxe um jornalzinho querendo me zoar, quer dizer que ele tá vendo Deus em mim. Isso é maravilhoso, cara. Isso é É, maravilhoso. Você acha que eu vou ficar Pode me triste por zoar o isso? quanto você quiser. Fica à é, vontade. Se quiser até postar uma foto, fica à vontade, irmão. sem Você tá problema. louco? Significa que eu tô no caminho certo. A verdade é Isso essa. aí. Não Glória a fica Deus. Legal, né, cara? zero Muito ego. legal. Não, achei muito show, cara. E é isso aí mesmo. A gente não tem que passar, não é o crente chato. Não, cara, tá tudo bem. É a pessoa que você tá vendo a transformação, né? E de alguma forma realmente arremeteu a lembrança dele do quê? Pô, lembrei do Eduardo, vi falar um negócio aqui de Deus, lembrei do Eduardo, que bom, né? E eu descobri recentemente que ele, aí em casa, ele fica ouvindo louvor. Falei, mas peraí, como é que um cara que ia pra baile funk tá ouvindo louvor agora? Cara, mas É o você sabe de uma senhor coisa, Eduardo? trabalhando, Só né? para eu não vou me estender nisso, mas assim, esse é o ponto, cara. A acepção de pessoas que não pode existir nunca, sabe? Por quê? Porque a gente que tá lá fora dando a cara a tapa e falando para as pessoas da palavra de Deus, falando da transformação que ele fez na nossa vida, cara, aos pouquinhos a gente vai plantando essa É semente, isso. entendeu? E se você entrar na dividida,
primeiro que se você julgar, você já está totalmente errado, já está totalmente fora do que você está pregando, né? Mas se você começar a entrar na dividida querendo ter razão, você não vai conquistar as vidas para Deus, cara. Agora, uma vez que você se abaixa, se coloca na altura da pessoa, seja ela quem ela for, cara, na condição que ela tiver, a pessoa começa a te enxergar de um jeito diferente, começa a prestar atenção em você e sente confiança de conversar com você e ela começa a te ouvir, né? E vai acontecendo uma transformação natural na pessoa, cara. Quando você vai ver, já aconteceu isso, por exemplo, no lugar onde eu trabalhava. Um menino que era muito, meio que assim, desligado de tudo que você imaginar. Um dia ele me chamou na sala, posso conversar com você na sala? Falei, pode. Tô achando que é referente à gestão de projeto, né, cara? Trabalho com gestão de projeto, vai falar do projeto, vai falar do processo que a gente tá fazendo aqui e tal. Falei, beleza, vamos lá. Entrei na sala, ele fechou a porta. Cara, eu queria acreditar que nem você acredita em Deus. Eu falei, é. Eu falei, qual o seu problema? Qual a sua dúvida? O que acontece? Ah, é que eu me sinto tão sozinho, não sei o quê. Eu falei, cara, começa a conversar com ele tá te ouvindo. E soltei isso, sabe? E o menino começou a ter uma certa transformação, você entendeu? Aos pouquinhos, Sim. né? A gente viu a evolução, sabe? E é isso. Teve um outro que eu levei até pra minha célula pessoal, cara. Né? Era um menino mais bruto, assim, de resposta mais seca. Quando eu olhei, ele tava na minha célula com meus amigos, o Alexandre junto aí e tal. Foi até na casa do Ale, né, o Rodrigo, né, Ale? Tava junto ali com a gente e tal. Menino, gente boa, com filho pequeno, sabe, para dar bons exemplos aí. Então, assim, é isso, cara. Vamos trazendo a pessoa, vamos trazendo as pessoas, vamos escutando as pessoas, vamos dando espaço para as pessoas falarem sem julgar nunca, né? Até, Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. até porque apontar o dedo pra quê, né? Pelo amor de Deus, né? É. E eu tenho essa missão também porque eu sou, se eu tô falando, não sou santo, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas se eu tô no caminho do Senhor hoje, que eu sei que é o Senhor que me tocou, mas foi através do Ricardo. O Senhor trabalhou na vida dele durante tantos anos, mas tantos anos, e foram tantas conversas que a gente teve, e eu não posso me dar o luxo não tenho paciência, eu vou julgar o fulano. Que isso, cara? Que isso eu na fila do pão? Não sou nada. Eu só quero ser instrumento, apenas isso. Muito bom. É isso aí. Bom, meninos, eu temos mais 7 minutos aqui. Queria ver se alguém tiver aí algum pedido de oração, alguma coisa em especial. Já vai colocando no chat pra gente aí, pra gente poder seguir pra finalizar, né? Mas, Eduardo, segura aí mais esses minutinhos aí para você participar aqui da Legal. nossa oração, né? E Ale e Ricardo, querem incrementar com mais alguma coisa aí? A hora é agora. Só finalizar aí que vocês já deram um show aí, né? Para finalizar com um texto aqui, que Camila gosta bastante de Isaías também, Camila, e eu achei um aqui para você aqui, Isaías 40:31. Mas o que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não fiquem exaustos, andam e não se cansam. Então é a maneira que Deus quer para o nosso restante da nossa família aí, a gente voar como águia e confiar no Senhor, descansar nas promessas do Senhor e vamos que vamos seguindo aí. Manda um abraço pro Maico aí, ô Maico, saudade de você, meu. Eu vi Maicão ele. aí, Que Eduardo. legal, né? Estados Saudade, Unidos, tá cara. nos Estados Top Unidos. demais. Amigo Esse é brabo. nosso também é de longa data também aí. Que top, muito legal, gente. Top demais. Legal. Ô Marcelão, um abraço aí, meu irmão. Agora que eu vi que você tá aí na live ainda, meu irmão da igreja, obrigado aí por tudo. Um cara que também me apoiou nesse momento. Deixo aqui meu agradecimento público aqui para você, cara. E aí, Ale? Cara, já que você gosta de Isaías, Camila, tem um aqui também, 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Ele sempre está nos sustentando, cara. Ele sempre está com a gente. E isso é a promessa que a gente vive todos os dias. Você não precisa esperar 40 anos para viver. Isso é uma promessa instantânea. É a promessa de ajuda. É a promessa de força. Né? Então você vive ela todos os dias.
independente de você crer ou não. Mesmo quando eu não cria, eu já vivi essa promessa. Mesmo quando eu não era crente, eu já vivi essa promessa. Então, todos nós vivemos ela, não tem para onde escapar. Ele sempre está nos sustentando. Ele nunca vai te abandonar, cara. Nunca. Ele sempre vai estar ali, te sustentando com uma destra forte, né? E te amando como ele sempre te amou. Esse é o Muito nosso bom. Deus. Muito bom. Ó, entrou aí também a tia Laura. Nossa, tia Laura é uma pessoa, cara, muito especial. Ela fazia um bolo de cenoura com chocolate quando eu ia na casa dela, na casa do Renato, meu amigo de infância. Ela me aguentava, tadinha. Ela sabe de cada podre meu. É bom ela não começar a escrever nada aí, não, que senão vai queimar meu filme. Um beijo, tia. Mas é Salve. aquele papo lá, né, meu? Não me procura mais no meu passado. Eu não tô mais lá, velho. Verdade. Ô, Ale, falando nisso, ó, só rapidinho, tem um cara aí que falou que foi seu office boy no passado aí. Você processou Meu ele, office- Júlio? Entrar no trabalhista. Quem é? Eu? Não sei, escreveu aí, cara. Depois a gente vê quem é. Acho que ele veio pedir Não, ele perdão trabalhou com trabalhista. você, Isso. Ale. Isso é. Trabalhou com você. Hein? Acho que ele veio Bora, pedir perdão trabalhista. Quem que vai orar pra gente encerrar aí? Temos 3 minutos. Pode ser o Ricardo? Ricardo, a oração do Ricardo é poderosíssima. E é Nossa, mesmo. minha não. O sangue de Deus tem poder, é do Senhor. Vai lá, 1 minutinho, Ricardo. Amém. Vamos orar então, gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te louvar, Senhor Deus, por essa live maravilhosa, pela presença do meu irmão Eduardo, de todos aqui que participaram, Senhor, pela presença do Seu Espírito Santo, por o Senhor ter falado conosco, Senhor. Queremos entregar cada família aqui representada, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, os nossos lares, nos dê uma semana de vitória. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui, Senhor Deus, e pelas suas promessas, Senhor, que foram renovadas nessa noite nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 É isso aí. Ó, pessoal, então vamos ter que encerrar nossa live, né? Porque a gente não tem mais tempo, porque senão ia ficar aqui pelo menos mais 1 horinha aí, fácil, trocando ideia. Top. Mas peço a vocês aí que possam lançar os temas pra gente, nos ajudem aí com isso, pra gente ver o que a gente vai falar nas próximas lives, né? E compartilhem com os amigos para que isso cresça. Tá cada vez crescendo mais, cara. Cada vez tem mais gente, cada vez passa mais gente aqui, e é isso que a gente está buscando pra gente poder salvar o máximo de vidas que a gente puder salvar. Tá bom? Obrigado, Eduardo. Só obrigado, Muito com meu Deus, viu? irmão. Muito legal. Obrigado, hein, meu? Tá? Sua participação, a forma como você entrou na live aí foi muito show, colaborou demais. E fica o convite para as próximas, quando você quiser participar, é só avisar a gente aí que a gente coloca você, tá bom? Vou deixar. E que Deus abençoe meus irmãos, né? O Alexandre. Ale, você tá tranquilo hoje, Ale? Tô na paz. Ah, paz, hoje não teve piadinha, né? Não, hoje eu tô mais light. Ah, Só da sua parte. isso, é verdade. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus, até semana que vem. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Amém, gente. Amém. Um grande abraço, gente. Ótima Fica com Deus. semana. Valeu, Deus tchau, tchau. abençoe. Um abraço.